Gente, eu estou muito feliz de estar aqui e hoje eu estou duplamente feliz porque hoje eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada pela minha segunda filhinha. Eu estou muito feliz porque eu tenho vivido promessas de Deus na minha família. E se você está esperando por um bebê, se prepara, porque o Senhor vai destravar o seu ventre também. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pela Tua presença aqui, obrigada por tudo que já aconteceu, Senhor, por todo o ambiente de adoração que já foi criado. Obrigada, Pai, porque nós podemos Te perceber e nós sabemos que o Senhor tem algo a derramar sobre nós nessa noite. Por isso nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, esse mês de março é um mês muito especial para nós mulheres, né? É um mês que a gente comemora no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas a nossa igreja não se limita ao dia 8 de março. Então, o nosso amado pastor reservou as quartas-feiras para que as mulheres estivessem pregando, orando, fazendo a parte de dízimos e ofertas, louvando. E isso é uma bênção, que é uma forma de nos honrar. Então, hoje, para fechar esse mês, nós vamos falar sobre mulheres que são notáveis, amém? Mas eu não queria que os homens se sentissem excluídos, porque tudo que a gente vai tratar aqui serve para você também, homem, amém? Então, fica atento aí que o Senhor vai falar conosco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 31, no verso 10. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Amém. Gente, a Bíblia relata muitos episódios de muitas mulheres que andaram com Deus. Débora, Noemi, uma viúva que se preocupou com o bem-estar dos outros, Ruth, Abigail, Salomé, Maria Madalena, Lloyd, Eunice, tantas mulheres que fizeram a diferença no tempo delas, para a geração delas, e que marcaram a história, e hoje nós podemos lembrar delas. Mas hoje eu não queria falar de nenhuma dessas mulheres. Hoje nós vamos falar sobre nós, sobre as mulheres desse tempo, sobre os homens desse tempo, as mulheres que hoje estão fazendo história no nosso tempo, na nossa era e na nossa geração. Porque eu creio que eu nasci para esse tempo e você também, amém? Você não está aqui à toa nesse tempo. Então Deus tem algo reservado especificamente para mim e para você, para esse tempo em que estamos aqui na Terra. Eu creio nisso. Então, nós vamos refletir sobre isso. E o título da nossa mensagem de hoje é Mulheres Notáveis. Mas eu vou ampliar para homens notáveis, pessoas notáveis, porque se aplica para todos nós. E eu não sei se você sabe o que significa ser uma pessoa notável, mas eu gosto de pesquisar o significado das coisas, que a gente entende um pouquinho melhor. Mas notável é algo ou alguém que se destaca, que é digno de atenção por suas qualidades, feitos ou importância. E agora eu te faço uma pergunta. Você é uma mulher notável? Você é um homem notável? Você é uma pessoa notável? Será que você consegue responder isso para você mesmo? Mas eu quero te fazer mais algumas perguntas. Você está em Cristo? Amém? Cristo está em você? Cristo é uma pessoa notável? Amém? Então, acho que nós já temos a resposta. Se Cristo está em você e Cristo é uma pessoa notável, você é uma pessoa notável? Amém. Porque é impossível carregar a presença de Deus e passar despercebido. Amém? Não por quem nós somos, mas por quem Ele é em nós e através de nós. Amém? Então, eu queria ver com você alguns princípios importantes que a gente precisa se atentar, já que somos pessoas notáveis que carregam a presença do homem mais notável. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria ver com você é que a mulher notável ou o homem notável, a pessoa notável, ela tem autoaceitação. Em Provérbios 23, no versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ela é. E aí, como você se imagina? Como você se vê? Quem é você aos seus próprios olhos? Autoaceitação é aceitar a si mesmo. E quando a gente fala sobre essa questão de como eu me vejo, teve um episódio muito interessante lá no livro de Números, que você deve se lembrar, quando Moisés envia aqueles 12 espias
lá na terra de Canaã para espiar a terra, né? Para olhar, para ver como é que era, o que tinha por lá. E aí eu queria ler para você, porque faz todo sentido com essa questão do olhar para a gente. Eu vou ler para vocês, está em Números 13, 33. Se você quiser abrir, você pode abrir também. Números 13, verso 33. Eu vou ler do 31, que diz assim. Isso aqui é um relato que eles vão dar, tá? Da terra. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Agora olha como eles falam de si mesmos. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Interessante, né? Que eles se viam pequenos demais para aquilo que o próprio Deus já tinha dito que daria a eles. Não era uma questão, Deus não queria saber se eles achavam que Deus ia dar ou não. Só que Moisés só queria que eles fossem lá olhar. Já era algo certo, era uma promessa. Foi Deus quem falou. Mas a forma como eles se viam, para eles eram totalmente incapazes de conquistar aquilo, porque eles só estavam olhando para si mesmos, eles não aceitavam quem eles eram em Deus, eles não entendiam quem era o Deus deles, o Deus que fez a promessa. E muitas vezes a gente também faz assim na nossa vida, a gente não se aceita. E eu confesso que quando eu recebi essa mensagem assim do Senhor para trazer, eu falei, Senhor, o Senhor está falando sério? O Senhor tem certeza? O Senhor tem certeza mesmo que o Senhor quer que eu fale sobre isso? Eu? E aí ele falou, estou falando sério, é você mesmo. Porque é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Amém? Porque não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre o que Ele pensa sobre mim e o que Ele pensa sobre você. E que Ele quer fazer com que os nossos pensamentos se alinhem com o pensamento dEle. A forma como Ele me vê, a forma como Ele te vê, muitas vezes os nossos olhos não estão alinhados com os olhos de Deus. E a gente simplesmente não se aceita, não se ama, não se gosta. Né? Para a gente que a mulher tem um problema sério, às vezes com a aparência exterior. Isso é um problema sério. Os homens são mais desenrolados, né, com isso, mas ainda assim tem homens que se sentem feios, fracos, sei lá mais o quê. Mas a gente, Deus que tenha misericórdia. A gente, Satanás pega a gente aí, né, nesse ponto fraco e às vezes faz uma grande arruaça. Porque a gente não valoriza, né, o que Deus fez, o que Deus criou, a forma como somos, a forma como Ele nos fez exteriormente. Mas graças a Deus também que o Senhor dá inteligência aos médicos e a medicina ajuda a gente a melhorar, gente. Meu cabelo não é assim não, escovado, está escovado. É cacheado, é bonito também, porque Jesus que fez. Mas eu prefiro assim. Mas amém, Deus gosta assim também. Então a gente pode fazer uma escova, pode fazer um negócio para melhorar a cara, né? Deus é bom, né? Cuidar do corpo, se amar, cuidar da nossa aparência exterior, porque isso ajuda também a gente a ficar feliz, né? Mas é muito legal também a gente tentar procurar se conhecer um pouco mais. Eu não sei se você já procurou saber o seu temperamento, isso também é um assunto muito legal, que rende uma conversa. Eu não sei se você já procurou saber sobre o seu temperamento, mas também é muito interessante. Então, se você nunca procurou saber, procura saber, faz um testezinho, é muito legal. A gente sabe assim, os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, tá? Mas não é para a gente se apoiar no nosso temperamento, porque nós não somos o nosso temperamento, amém? Nós somos quem Jesus diz que nós somos. Porque os nossos temperamentos vêm com muitas fraquezas, mas as suas fraquezas não te definem. Quem te define é o Senhor, amém? Então, se autoaceitar é gostar de você mesmo, gostar da sua aparência, gostar do seu interior, da forma como você é, respeitar o seu temperamento, o seu jeito de ser, não ficar se comparando com outras pessoas, porque essa questão da comparação faz a gente cair, né? Porque geralmente a grama do vizinho é mais verde e você vai comparar sempre o seu pior com o melhor de outra pessoa. Isso não é justo. Amém? Então, vamos acabar com isso de comparação em nome de Jesus. Porque a gente tem essa tendência. E, às vezes, as redes sociais forçam mais ainda essa tendência. Né? Você está lá num dia péssimo, começa a rolar o feed, está todo mundo bonito, está todo mundo na praia, está todo mundo malhando, todo mundo viajando. Gente, calma.
Nem tudo que parece ali realmente é. Então, em nome de Jesus, não se deixe vencer por essas questões. Peça ajuda ao Senhor, não se compare, não se compare. Cada um é cada um tem a sua vida, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua fraqueza. Amém? Não se compare, não vamos cair nisso. Sobre a questão do exterior, a gente pode se cuidar com equilíbrio também, sem se tornar escravo dessas coisas. Né? Porque eu tenho, por exemplo, muitas amigas que elas não são cristãs e elas malham muito, academia, mas assim, é fora do normal, é muito. A vida gira em torno disso e eu fico pensando assim, Senhor, que vida difícil, que chato ser assim, que chato viver em prol de uma coisa que vai perecer, de uma coisa que vai passar e você chegar no final da vida e foi só isso que você fez, você malhou, para morrer e o seu corpo e os seus músculos apodrecer e amém, acabou. Né? Não que você não deva, mas com equilíbrio. Amém? Então, nós precisamos honrar a maneira como Deus nos criou, desenvolver a nossa autoestima, acreditar na nossa potencialidade. Lembrando que todas essas coisas nós fazemos a partir de Cristo. Amém? Porque Cristo está em mim, Cristo está em você. Se Cristo está em mim, tudo que eu preciso está em mim. Porque Ele é tudo o que eu preciso. Então, a gente também não pode pegar essas questões de desenvolver potencial, acreditar em si mesmo e acreditar na força da carne, colocar isso, sabe, na força do braço. Porque a partir do momento que a gente deixa Deus de lado e começa só a pensar em nós mesmos e focalizar na gente, a gente pode cair no orgulho e na soberba. De achar que a gente é alguma coisa, de achar que a gente pode alguma coisa, que nós somos melhores do que os outros, que nós somos bons demais para determinadas coisas, e não é bem assim. Amém? Amém. Então, nós precisamos também ser capazes de nos aceitar e, dessa forma, nos tornarmos pessoas seguras e felizes, porque a pior coisa que tem, eu falo com propriedade, porque eu já fui assim muito, até hoje, né? Satanás ataca muita gente nessas questões de autoestima, nessas questões de autoaceitação. E a gente, quando está vulnerável e sensível nessas questões, a gente fica tão inseguro, sabe? A gente fica tão para baixo, a gente fica tão triste e tão aquém daquilo que Deus tem para nós, como mulheres notáveis, como homens e mulheres que carregam a presença. Então, não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Ele quer que nós sejamos seguros e felizes, porque Ele é a nossa segurança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa felicidade. Então, a nossa segurança e a nossa alegria não está apoiada no meu visual exterior. Também a minha segurança e a minha alegria não está apoiada no meu temperamento, porque o meu temperamento vai falhar. Mas eu tenho um Deus que não falha. E Ele é a âncora da minha alma. Então, é nele que eu preciso me segurar. Porque no dia que você falhar, Ele não vai falhar. No dia que você falhar em ter paciência, Ele é a paciência que você precisa. No dia que você falhar em ter alegria, Ele é a alegria que você precisa. Então, toda a provisão que nós precisamos está em Cristo. Amém? Então, nós podemos ser seguros e podemos ser felizes nele. E desenvolver uma personalidade de vitória. Nós somos mais do que vencedores. Amém? Em todas as situações, é a palavra de Deus quem diz isso a meu respeito e a seu respeito. Se Deus está falando, eu concordo e digo amém, Senhor, que assim seja. Porque quando Deus fala e eu insisto em me colocar num lugar de derrota, é como se eu estivesse dizendo, não, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está falando, eu não sou mais que vencedor. Por quê? Né? A gente tem tanta facilidade em acreditar mais na previsão do tempo, que se você olha a previsão do tempo e está dizendo lá que vai chover, você sai com guarda-chuva. Mas se Deus diz que você é mais do que vencedor em todas as coisas, é difícil acreditar. Por que é difícil acreditar nele? Se ele disse que você é e ponto final. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo princípio que eu quero compartilhar. Uma mulher notável é transformada no seu interior. Romanos 12:2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, gente, nós precisamos ser pessoas transformadas interiormente. Deus já nos regenerou. Se você nasceu de novo, você é uma nova criatura. Amém?
As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. A partir de agora, que é tudo novo, nós precisamos transformar e renovar a nossa mente. O que é renovar a mente? Eu vou substituir tudo aquilo que era velho por algo novo. E o que é esse novo? É aquilo que Deus diz a seu respeito. É aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito e a meu respeito. Então, a forma que eu mudo a minha autoimagem, ou seja, a forma como eu me vejo, é entendendo o que Deus diz sobre mim. E a partir daquilo que Ele diz, eu vou tomar aquilo para mim. E vou passar a pensar os pensamentos do meu Deus. E vou passar a pensar os pensamentos daquele que me criou, porque só Ele sabe como eu funciono, para que eu funciono. Então, eu preciso renovar a minha mente. Então, se você pensava coisas sobre você do tipo, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco demais para isso aqui não é para mim. Se Deus disse que você se Deus disse que você pode, se Deus disse que Ele te fortalece, é isso que você vai pensar agora. É isso que você vai colocar na sua mente agora. Veja, isso é uma coisa que você não faz uma vez só. Você vai fazer sempre, todo dia. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Mas é ouvir e não ter ouvido. É ouvir continuamente. É ouvir todo dia. Sabe por que você precisa ouvir todo dia? Porque tem alguém também que fala todo dia na sua mente. Que não desiste, que não descansa. É ele mesmo, Satanás. Ele também fala todo dia. É todo dia. E sabe como é que Satanás fala? Não é assim, ó. Você não pode. Você não vai conseguir. Não, eu não posso. Os pensamentos que ele sopra é como se você que estivesse pensando. Eu não posso. Realmente, eu não vou conseguir. Não, realmente isso não é para mim. Olha, você vai repreender a partir de hoje esses pensamentos de derrota. Amém? Porque eles não são seus. Eles não são seus. Esses dias eu enfrentei uma batalha exatamente assim. Estava difícil. E aí eu estava mal. Assim, dei atenção para aquilo, né, durante todo o dia. E aí eu senti vontade assim, de desabafar com uma amiga, né? Aí mandei uma mensagem e falei... Amiga, eu estou me sentindo assim, assim, assim. Uns pensamentos vêm assim, e ela falou assim, esses pensamentos não são seus. Quando ela falou aquilo para mim, eu falei, como que eu fui esquecer disso? Esses pensamentos não são meus. É claro que não são os meus. E eu repreendo e rejeito todos eles agora em nome de Jesus, porque não é isso que o meu Deus disse sobre mim. Não é assim que o meu Deus me vê. Então, eu preciso me alinhar ao Senhor, me alinhar à visão de Deus sobre mim. A imagem que Ele tem de mim precisa ser a mesma imagem que eu tenho de mim mesma. Só que você precisa fazer isso todo dia, através da leitura da palavra de Deus, através de ouvir e saber o que Deus diz sobre você. Porque se você não procurar saber, Satanás vai conseguir te enredar. E vai te enfraquecer, vai te deixar prostrado, vai te deixar deprimido, vai te deixar pensando um monte de bobagem que não são suas, que não vêm do Senhor e nem de você. Porque quem habita em você é maior do que Satanás. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então você vai rejeitar essas vozes externas a partir de hoje em nome de Jesus. Quando ele vier dizer, eu não consigo, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou dar conta desse menino. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu estou sem paciência, eu não vou conseguir ter paciência dessas crianças. Vai sim. Porque tudo que falta em você tem em Jesus. E se Jesus está em você, você não tem falta de nada. Amém? Glória a Deus. Então, transformar a maneira como pensamos de nós mesmos, renovar a nossa mente. E a partir da palavra de Deus, começar a confessar todos os dias, em voz alta, para você ouvir o que você é, quem você é. Quem Deus te fez para ser, o que você vai herdar de Deus, quais são as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você. Você é muito mais do que você imagina. O Senhor pagou um alto preço para a gente, não foi para a gente ficar prostrado, se achando fraco, feio, impossibilitado. Não, 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 não. Jesus não sofreu por isso, gente. Jesus sofreu para fazer a gente mais do que vencedor. Amém? E a gente tem que andar nessa verdade, porque isso sim honra a Deus. Isso honra o sacrifício de Deus. A partir do momento que você pega essa palavra, aquilo que Deus diz, coloca sobre a sua vida, sobre um selo no seu coração e anda conforme aquilo, isso honra a Deus, porque você é um filho amado do Pai. E nada nem ninguém pode mudar isso.
Nem você, nem Satanás, nem as suas fraquezas, nada nem ninguém pode mudar aquilo que Deus determinou. Amém? Glória a Deus. Então, eu preciso entender quem eu sou em Deus. E aí eu preciso me vestir de alegria, me vestir de confiança, me vestir de esperança, me vestir de espiritualidade, me vestir de Cristo. Amém? Cristo é tudo. Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Amém, glória a Deus. Efésios 4:22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Nós somos nova criação em Deus. As coisas velhas, da velha natureza, do antigo Adão, já passaram. Nós fomos recriados agora segundo Cristo. Então, Ele é o nosso foco. Olhos fixos em Cristo. Porque Ele tem tudo que eu preciso, mas não só tem. Eu vou repetir isso. Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que você precisa. Então, se você está num dia muito mal e você está precisando muito de alegria, Ele não tem alegria. Ele é alegria. Sabe? Ele não tem provisão, Ele é provisão. Tudo que a gente precisa não são as coisas que Deus pode dar, separadas de Cristo, não. Tudo que a gente precisa é o próprio Filho. Por isso, Ele deu o seu próprio Filho. Ele não poupou o seu próprio Filho para que eu e você pudéssemos ter juntamente com Ele todas as coisas. Amém? Renove a sua mente. A voz do Senhor, a palavra de Deus diz que é como o som de muitas águas, voz de muitas águas. Eu não sei aqui, quem já esteve numa cachoeira assim, estilo cascata, sabe, que você consegue entrar embaixo da água, ou a quem já foi em Foz do Iguaçu, onde tem aquelas cataratas maravilhosas. Quanto mais perto daquela queda d'água você fica, menos você consegue ouvir as vozes que são externas àquilo ali. Então, voz de muitas águas, você imagina uma cachoeira assim, muito forte, mas com muita força. E tem muita gente falando, mas quando você entra embaixo daquela cachoeira, você não ouve mais as vozes das outras pessoas. Você só ouve o som daquelas águas. Assim é a voz do Senhor, voz de muitas águas. Quando você se aproxima dessa cachoeira de palavras vivas, essas palavras abafam o som de todas as outras vozes externas que tentam minar as nossas forças. Então, corra para a voz de muitas águas. Coloque-se debaixo da cachoeira do Espírito todo dia. E deixa Jesus abafar as vozes do inferno. Deixa Jesus abafar as vozes do seu eu, que muitas vezes quer te colocar para baixo. Renova a sua mente. Coma dessa palavra. Em nome de Jesus. Isso aqui é o nosso manual de vida. Nós somos feitura dele. Foi ele que nos fez. E tudo que a gente precisa saber sobre a gente está aqui. E quando a gente não sabe, a gente fica muito vulnerável aos ataques do inferno. É tudo que o diabo precisa, é que a gente não saiba quem a gente é. Porque é mais fácil de enganar, né? Mas a partir do momento que você sabe, ninguém te enrola, ninguém te engana. Os pensamentos, eles até vêm, mas eles não vão se aninhar na sua mente. Em nome de Jesus, porque a sua mente é a mente de Cristo. E você usa uma coisa chamada capacete da salvação. Use esse capacete todos os dias para proteger a sua mente contra todos os dardos inflamados do mal. Amém? Em nome de Jesus, a armadura que Deus nos dá não é um enfeite. Você pode usar e ela vai te dar resultado. Deus garante. Amém? Glória a Deus. Terceiro princípio, a mulher notável ou o homem notável celebra a vida. Salmo 139:14 diz: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Ela é uma mulher, ou um homem, ou uma pessoa original, que significa único. Não tem ninguém no mundo igual a você. Não tem. Nós somos únicos, o Senhor nos fez de maneira peculiar, individual, muito bem planejado. Talvez você não foi sonhado pelos seus pais, mas Deus sonhou com você. Você não está aqui por acaso, você não está aqui à toa, sabe? Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um amor inimaginável por você, que a gente nem faz noção, mas deveria, que faz toda a diferença na nossa vida. Ele nos criou de um modo sem igual.
E quando a gente não consegue entender isso, a gente não consegue celebrar a vida que Deus nos deu. Mas a partir do momento que a gente entende que nós fomos criados de uma forma tão peculiar, tão única, tão maravilhosa, como declara o Salmo 139, depois na sua casa, você lê o Salmo 139 todo para você ver que ele tem todos os nossos dias contados. Ele nos conheceu quando estávamos em segredo no ventre da nossa mãe. Ele já sabia de tudo a nosso respeito. Que Deus maravilhoso. E como você é especial. Você já parou para pensar nisso? De verdade. Como você é especial para o Senhor. Como você tem valor. Como você foi feito de uma forma única. Sabe? De uma forma original. Você não é uma cópia. Você não é uma cópia. Não tem ninguém igual a você. Isso te faz tão único para o Senhor. E se só tivesse você no mundo, Ele entregaria seu filho só por você. Eu tenho certeza disso, não duvido desse amor. Deus é maravilhoso. Então você é especial. Você é capaz de encontrar as respostas que você precisa para a sua vida. Talvez você esteja perdido, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Ei, Jesus é a resposta para tudo. A palavra de Deus tem orientação para tudo. O Espírito Santo é aquele que te conduz em toda a verdade de Deus. Você não está sozinho. Esse Espírito habita em você e permanece com você, te guia a toda a verdade, te ensina todas as coisas. Essa unção está sobre nós. Nós precisamos deixar o Espírito Santo nos mostrar aquilo que Deus tem para nós. E outra coisa muito importante, nós precisamos ter revelação do amor de Deus. Porque a gente só consegue amar a Deus de volta a partir do momento que você entende o quanto Ele te ama. O nosso amor a Deus é uma resposta do amor que Deus tem por nós. Então, se você não consegue compreender e não tem revelação do quanto Deus ama você, você vai responder bem pouco a esse amor. E também vai responder pouco ao amor próprio. E também vai responder pouco ao amor pelos outros. Quem não recebe amor, não consegue dar amor. A gente só dá aquilo que a gente tem. A palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Você sabia disso? Você sabia que o amor está dentro de você? Você sabia que o amor permanece em você? E muitas vezes, por nós não sabermos, a gente abafa o amor. A gente não consegue amar a Deus, a gente não consegue se amar e a gente não consegue amar as pessoas. A palavra de Deus diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se Ele te amou primeiro e você entende esse amor, você responde amando de volta. Você responde se amando, se valorizando, entendendo que Ele deu o seu próprio filho por você. Ele não te negou nada, Ele não me negou nada. Você responde amando os outros, entendendo que se você foi amado com todas as suas imperfeições, por que não amar os outros que são imperfeitos também? Por que não perdoar as pessoas? Se Deus me perdoou, a minha dívida era impagável. Eu jamais conseguiria pagar essa dívida. Jamais. E Ele me perdoou. Então, quem é perdoado, perdoa. Quem é amado, ama. Você é amado? Amém? Você entende o quanto você é amado? Se você não entende o quanto você é amado, o Espírito Santo vai te revelar o amor do Pai. Mas você precisa abrir o seu coração para isso. Porque Ele quer nos mostrar. Ele quer nos levar a esse lugar de revelação do amor de Deus. Para que nós possamos responder a todas as outras coisas a partir do quanto somos amados. Porque a partir do momento que você entende o quanto você é amado por Deus, toda raiz de amargura, toda raiz de rejeição, todo o abandono, todos esses traumas que a gente vive muitas vezes ao decorrer, ao longo da nossa vida, dos anos, né? Tantos abuso, tantas situações tristes, terríveis, que às vezes acontecem dentro do próprio seio familiar. Quando você entende o quanto você é amado por Deus, o amor de Deus cura todas essas feridas. O amor de Deus vem e trata com você todos esses traumas, todas essas questões que você possa ter. Sabe? E o amor de Deus nos preenche de tal forma que a gente não consegue mais, por mais que os pensamentos venham, por mais que a condenação venha, o Espírito Santo vai lembrar você do quanto você é amado, vai lembrar você de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Vai lembrar você que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Vai lembrar você que você tem saúde.
que você não precisa ficar doente. Às vezes a gente se conforma com doença. Gente, não se conforme. Se você tiver alguma doença, seja física ou emocional, Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Não aceite. Às vezes Satanás sussurra, sabe o quê? Olha, é da vontade de Deus que você está assim doente. É castigo. Não aceita. Doença não vem de Deus, saúde vem de Deus. E Ele quer te curar nessa noite. Se você tiver com alguma enfermidade, não se permita sair da presença de Deus levando essa doença. Coloca diante da cruz. Deus é poderoso, Jesus levou, carregou. Se Ele levou, essa doença não tem legalidade nenhuma sobre a sua vida. Não aceita. Não aceita, em nome de Jesus. Não aceita para você nada daquilo que Deus não tenha te dado. Rejeita os pensamentos do inferno, rejeita as ofensas, não aceita a ofensa, não fique ofendido, porque a ofensa é uma isca de Satanás para acabar com a sua vida, para acabar com seus relacionamentos, e você pode vencer a ofensa, porque Jesus disse que Ele venceu o mundo, e você não acha que Jesus foi muito ofendido? Ele foi muito ofendido, Ele foi muito maltratado, mas Ele venceu todas essas coisas. E se Ele diz, olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, por que você acha que Ele te deu essa informação? Por que você acha que Ele precisaria dizer que venceu o mundo, se não fosse para te lembrar que se você está nele, você também venceu o mundo. Você também venceu a ofensa, você também venceu o diabo, você também venceu todas essas coisas que nos abatem, que nos jogam para baixo, que nos deixam deprimidos. Você venceu a rejeição. Você venceu todas essas coisas, porque você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Amém? Você recebe essa palavra? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo para a gente finalizar. Em João, no capítulo 3. João 3,16. Acho que a gente já sabe de cor, né? Esse versículo. Às vezes sabe de cor, mas não sabe de coração, né? Não deixou ainda o Senhor trazer aquela luz. Mas eu queria que a gente lesse. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu quero que você repita assim comigo. Porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que eu não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me amou e Deus te amou, meu irmão. E Deus te amou com um amor leal, um amor que dura para sempre, um amor que não vai mudar, um amor que não se surpreende com as suas fraquezas, um amor que não se decepciona com as suas falhas, porque Ele te conhece e Ele tem provisão para cada uma dessas fraquezas que você carrega no seu temperamento. Tudo que falta em você tem em Jesus. Tudo que falta você ser, Ele é. Então deixa Cristo viver a vida dele através de você. Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, vivendo a vida ressurreta dele. É tudo que eu não consigo ser na força do meu braço. E quer saber, eu não preciso ficar triste por causa das minhas fraquezas. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre um Deus que é maior do que eu. É sobre um Deus que é maior do que todas as coisas. É sobre um Deus que me faz andar em lugares altos. É sobre um Deus que diz que eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É sobre um Deus que me coloca assentado com Cristo nas regiões celestes. Então, se eu estou lá em cima, agora a minha perspectiva dos problemas é olhando para baixo. Todos os meus problemas estão abaixo de mim, porque eu estou no alto. Sabe, não é num alto de orgulho, não. É no alto que Ele me coloca. E agora eu posso olhar para as minhas fraquezas de cima, e elas estão lá embaixo. E eu não sei quem aqui já andou de avião, mas o avião começa a decolar e de repente ele já está numa altura que quando você olha lá para baixo é tudo tão pequenininho.
Mas quando você está embaixo, parece tudo tão grande, né? Prédios enormes, estádios de futebol enorme. E de repente você voa e sobe. E quando você olha do alto, é tudo tão pequenininho. É assim que são os nossos problemas quando nós estamos assentados com Cristo. É tudo tão pequenininho. Porque é Ele quem resolve. Não é a gente que resolve nada, gente. É o Senhor quem trata conosco. É o Senhor quem te transforma. É o Senhor quem nos leva para esse lugar de andar em lugares altos. E agora a gente pode ser feliz, a gente pode sorrir, a gente pode estar seguro. Porque a sua segurança não é você, não é o seu temperamento. A sua segurança não é o seu dinheiro. A sua segurança é o Senhor, um Deus que não muda, um Deus que não falha, um Deus que nunca vai mudar de ideia a seu respeito. Ele te amou com amor eterno, com amor eterno. Não há nada que você possa fazer que faça com que Deus te ame mais, mas também não há nada que você possa fazer que faça com que Ele te ame menos. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé agora. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas acredite, você é uma pessoa notável, porque você carrega a presença do descendente de Davi, do homem mais notável. Você carrega a presença de Deus em você, e é impossível passar por algum lugar carregando a presença de Deus e não ser percebido. Você vai ser notado. Você vai ser notado, mas não é por causa do seu carro, não é por causa da sua roupa cara, bonita, não é por causa do seu cabelo escovado, não. Você vai ser notado porque você carrega alguém que é notável, alguém que ama as pessoas, alguém que deseja curar as pessoas, alguém que tem amor para dar para as pessoas que o mundo não pode dar, alguém que tem paz para entregar que o mundo também não oferece. Você tem essa pessoa em você. Então aonde você vai, Jesus vai com você. Aonde você vai, a palavra de Deus vai com você. Aonde você vai, o dunamis de Deus vai com você. O poder de Deus manifesto vai com você. Então é impossível você não ser notado quando se tem essa presença. Então eu queria agora te convidar, se você chegou aqui para baixo, se você chegou aqui com a sua autoestima arrasada, se achando todas as coisas ruins possíveis, se você chegou aqui mal, preocupado, se você chegou aqui cansado, deprimido, se sentindo inseguro, cheio de ciúmes, seja qual for a sua situação, se você chegou aqui de uma forma que você sabe que não é isso que Deus tem para você, eu queria convidar você a vir aqui para nós orarmos juntos. Se você chegou aqui hoje e está tentando um tempão engravidar e não consegue, eu queria convidar você para vir aqui na frente para a gente orar. Se você chegou aqui com alguma dor, doente, com alguma indisposição, eu queria convidar você a vir aqui também. Se você chegou aqui sem dinheiro, desesperado, porque não sabe como vai pagar suas contas, vem aqui também, porque Jesus tem provisão, Jesus tem cura, Jesus tem renovo, Jesus tem restauração. E que se calem agora todas as vozes do inferno que dizem coisas contrárias ao nosso respeito, em nome de Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor. E eu queria muito orar por você. Então você pode ficar à vontade para vir aqui, para nós orarmos juntos. Não deixa passar esse momento. Amém?